Boa noite a todas, a todos, a todes. Nós estamos em mais uma noite no 13º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, o CBLA, e é com muita alegria que nós recebemos todas vocês aqui, todos vocês. Sintam-se acolhidas e acolhidos ao nosso evento, que tem como tema linguagem e sociedade em tempos pandêmicos. Muito bom sentir o calor de vocês, sentir essa presença. E hoje nós temos uma palestra maravilhosa, não é? Que todos estavam aguardando, e eu fico muito feliz que vocês tenham vindo até aqui. Também cumprimento e acolho as pessoas que estão nos vendo à distância, que estão participando por via remota do evento. Também se sintam abraçados, abraçadas aqui por nós. Esperamos que vocês possam participar também ativamente dessa noite, que com certeza será maravilhosa. Além da palestra do professor Luiz Paulo da Moita Lopes, a quem a gente já agradece, não é? Ele que é também um dos fundadores da nossa querida LAB, nossa associação, que tem um papel, não é, na política de ciência, da ciência linguística, da ciência da linguística aplicada, um papel também de luta, não é, e de congregar pesquisadoras e pesquisadores para discutirmos as questões da sociedade contemporânea pela via da linguagem. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, e do professor Luiz Paulo também, que nos agracia essa noite com essa palestra. Depois da palestra, nós vamos ter também lançamento do livro do professor Luiz Paulo e de outros pesquisadores e pesquisadoras que estão presentes aqui, né, conosco. Vou apresentar também, assim, sucintamente, o professor Luiz Paulo da Moita Lopes. Não é? Vou tentar aqui diminuir um pouquinho, para não ficar muito longo, porque... Professor Luiz Paulo é professor titular do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ e é pesquisador 1A do CNPq. Ele é PhD em Linguística Aplicada pela Universidade de Londres e foi presidente da nossa associação, né, Associação de Linguística Aplicada do Brasil. Atuou também como representante da área de Letras e Linguística no Conselho de Assessores do CNPq e também como conselheiro da Associação de Pós-Graduação em Letras e Linguística, ANPOL. Foi pesquisador do Programa de Cientistas do Estado do Rio de Janeiro e já publicou mais de 10 livros, né, no Brasil e também internacionalmente, né, no mundo. Então, os estudos, o seu trabalho, né, ele estuda identidades, também as questões de performance de gênero, sexualidade e raça, né? E tem pesquisado questões relativas à linguagem e globalização e também discurso político contemporâneo. Então, eu passo a palavra, querido Luiz Paulo, para iniciar a sua fala. Muito obrigado a todos pela presença e quero começar agradecendo a LAB, a direção da LAB nesse triênio, né? A Claudiana, a Dilamar, a Nucássia, a Glenda e minha colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Branca Fabrício. Essa é uma reunião de pessoas do Nordeste e do Sul, né? E outra coisa que eu quero dizer é muito incrível, muito importante para mim ter essa oportunidade, que me honra muito de poder falar nesse evento aqui da ALAB, e nesse momento específico, nesse momento crucial do Brasil, em que a gente foi salvo por essa parte do Brasil, né? Isso é muito louvável, a gente não pode deixar de falar disso. Se vocês não tivessem tirado o bode mal cheiroso da sala, nós estaríamos hoje numa situação bastante tenebrosa, né? O fascismo é das coisas mais horripilantes. Hoje a gente ouve falar em fascismo quase como uma coisa reconhecida. Mas, quando nós começamos a falar no nosso trabalho em pesquisa sobre linguagem e começamos a estudar em 2000, logo no início desse período de horror,
As pessoas fora do Brasil, né, e mesmo no Brasil, ficavam assim. Agora você tem uma líder fascista de carteirinha na Itália, né? Então, é um momento muito importante e nós vamos trabalhar juntos para fazer o possível para reconstruir esse país. Eu quero também celebrar o evento, andei assistindo algumas sessões, e especialmente a sessão de iniciação científica da GIC, né? Foi muito bonito, e quero parabenizar não só os apresentadores, mas também os colegas que estão ali fomentando a pesquisa, onde começa a se desenvolver o desejo, a curiosidade. E eu vi trabalhos muito importantes, e eu acho que nós temos que continuar fortalecendo muito a pesquisa da área, e também tendo sempre em mente que pesquisa e política, no meu entender, e eu acho que essa gestão fez muito bem isso, andam juntos. Eu queria agradecer os intérpretes de Libras, e eu acho que queria dizer que eu tenho laços de amizades muito grandes, muito de longa época, com o Nordeste, especialmente com a UES. Eu nem sei, acho que talvez uns 20 anos. Quantos anos tem o programa? Acho que uns 20 anos. Tem mais de 30, né? Então, muitos anos. Então, é muito bom estar aqui de novo. Você ajudou a criar o programa, né? Porque o mestrado em letras... Eu estava por aqui, né, na época. Então, essa fala de hoje se intitula... Eu estou esperando entrar. Isso, muito obrigado. Se intitula Desejo, Solidão e Migração, Exercícios Escalares em uma Paisagem Semiótica com Práticas Homeróticas. Eu vou, a seguir, não está virando o próximo slide. Agora. Então, eu vou apresentar o sumário da minha fala. É o discurso no espaço, discurso no espaço, geossemiótica ou semiotopologia. Explosão de estudos de paisagens semióticas, ideologia semiótica externalista, indexicalidade e projeções escalares, convivialidade para além do humano, o espaço público queer. Aí, então, eu vou falar de metodologia, da metodologia do trabalho, a tipografia do texto, e então vou me centrar na análise do espaço queer. Eu não estou conseguindo manobrar o slide. Passou. Acho que ele Eu tenho que fazer... tem um delay, né? Então, eu vou primeiro apresentar uma determinada metodologia de etnografia e vou centrar, então, em como eu intextualizo nessas paisagens semióticas meus próprios discursos, e depois vou apresentar dados de uma conversa com um participante dessa paisagem semiótica, e vou dividir, então, essa conversa em 3 partes. Uma é desejo, outra é solidão e a última é migração. E vou terminar, então, falando de paisagem semiótica, geografia da emoção e sofrimento. Esse tipo de pesquisa, né, que a gente pode chamar de geossemiótica ou semiotopologia, ela começa nos anos 90 e 97, que tem os primeiros estudos, com esses 2 autores, Landry e Borges. No Brasil, eu acho que a pesquisa... Aliás, eu queria pedir que todo mundo que estiver ouvindo, que tiver trabalho sobre esse tipo de pesquisa, essa tradição, eu gostaria que entrasse em contato comigo. Que eu saiba, tem os trabalhos de Branca Fabrício e de Rodrigo Borba,
no nosso grupo, no Núcleo de Estudos, Discurso e Sociedade, no nosso programa de Linguística Aplicada da UFRJ. Então, por isso, quero saber mais quem está fazendo. Então, inicialmente, se estudava como essa... Não, por favor. Como é que esse território, essa paisagem semiótica, era estudada a partir das línguas que estavam ali presentes e, especialmente, se olhavam também que discursos eram indessicados. Por exemplo, assim, num hospital, se estudava como certas línguas indessicavam certo discurso para pessoas que passavam naquele hospital, para além dos próprios trabalhadores do hospital. E depois se começou a olhar a multiplicidade de línguas nas grandes cidades, com grande diversidade de pessoas, né, nesse conceito que se chama superdiversidade. Mas é no trabalho de Shohame e Waxman, já em 2009, e essa pesquisadora Shohame, ela é uma das primeiras pessoas a trabalhar muito nessa área, o estudo de paisagem semiótica começa a incluir pessoas, textos, imagens e para além do entrecruzamento de línguas e dos discursos que essas línguas indexam. Mas eu acho que é o trabalho de Scollon, a situacionalidade dos signos na vida urbana, o grafite, por exemplo, ou, como eles dizem, é esse trabalho que dá início a essa tradição de geossemiótica. Mais próximo. Tá bom. Por favor, volta. O que esses autores, Scollons, né, nesse trabalho de 2003, dizem é como é que a linguagem é situada no mundo. Vamos olhar para a linguagem situada no mundo, né, como materialidade também. Próximo, por favor. Esses outros autores, Stroud, Peck e Williams, já em 2019, começam a falar em semiotopologia. Paisagens estão intimamente relacionadas a questões do humano no lugar. Isso é que me interessa muito nessa fala. E como essas provêm os discursos, assim como a possibilidade de fazer sentido de si mesmos e de sua relação com outros. Jean Blumart, num texto de 2013, ele diz que esse tipo de tradição expande o foco da sociolinguística de grupos de falantes, ou, por exemplo, na comunidade de fala, para a semiotização do espaço físico. E essa intravisão, que me parece muito interessante, vendo o espaço semiotizado como lugar no qual as pessoas vivem e investem seus interesses. Então, como falam Stroud, Peck e Williams, essa mirada teórico-analítica vem revitalizar o campo da sociolinguística. Às vezes você deixa de pensar em grupos de falantes e começa a pensar nos investimentos, né, que as pessoas fazem de suas próprias vidas e, portanto, investimentos semióticos nesses lugares. Aí vocês têm o que eu chamo de uma explosão de estudos de paisagens semióticas, e eu queria mencionar esses Jaworski e Thurlow, que são certamente todos autores muito importantes. Eu acho que esse é uma coletânea editada por eles, de 2010, que realmente marcam um momento diferenciado. Mas vocês observem como, a partir de 2019, há o que eu estou chamando aqui de uma explosão dessa tradição de estudos. Pronto. O meu interesse é, especificamente, em como as paisagens semióticas são ativamente implantadas por grupos e indivíduos para potencializar engajamento, sentido de pertencimento ou atos de resistências e para criar as condições para novas geografias emocionais de lugar. Está com letras maiúsculas, porque exatamente o meu interesse é nessas novas geografias e emoção criada no espaço.
E aqui, especificamente, eu vou olhar essas novas geografias emocionais de lugar relacionadas a desejo, solidão e migração. Eu vou fazer uso do que nós chamamos de uma ideologia semiótica externalista. Vamos usar o construto de indexicalidade, projeções escalares, né? Uma ideologia semiótica externalista, no sentido de que ela é performativa, enfatiza os efeitos de sentidos que trazemos à tona ao semetizarmos o mundo à nossa volta e a nós mesmos. E vou fazer isso apelando à multiplicidade psíquicas e, de fato, multissensorialidades. Aqui acho que não vou fazer uso, mas essa é uma tradição que tem olhado para vários aspectos semióticos, como cheiro, por exemplo. E também tem sido olhado, desde o início, a questão do multilinguismo e do translinguismo. O que é importante aqui é que a semiotização do espaço não pré-existe às nossas mobilizações de sentidos. São os nossos sentidos, então, que vão performatizar, que vão fazer o espaço o que ele é, o que ele pode ser, o que ele se torna. Então, por meio da indexicalidade, ou seja, por meio do estabelecimento de elos indexicais entre os signos, né, e discursos, né, ideologias, visões de mundo, que nós, então, trazemos semiotizamos o mundo performativamente. Então, através do estabelecimento de indexicalização ou de elo indexical entre o signo e os discursos. Então, ao fazer isso, nós vamos estar projetando escalas semióticas com base em como nós perspectivamos o mundo ou com base em um eixo de diferenciação. Então, ao semiotizar o mundo, nós criamos uma perspectiva do mundo, né, do que está à nossa volta, e essas duas autoras, Gall e Irvine, falam que nós fazemos isso estabelecendo um eixo de diferenciação, isso ou aquilo, aquilo. Um outro construto importante é a noção de convivialidade para além do humano, né? Como é que o convívio humano se utiliza do espaço urbano para dar sentidos às suas práticas ao semiotizá-lo? Frequentemente, fabricam-se finalidades outras não regulamentadas oficialmente ou que não sejam entendidas como típicas de um horizonte comum de expectativas para um determinado espaço, né? Como é que as pessoas, ao semiotizar o mundo, criam outros sentidos que não são regulamentarizados? Esse engendramento semiótico do espaço recruta, então, a performatização de certas vidas sociais e identitárias para os participantes sob outros regimes visuais e afetivos para além daqueles que são oficialmente dados. Mas aqui eu sigo Sueli Ronick, que define convivialidade como a capacidade humana de se relacionar com o mundo, uma definição mais abrangente envolvendo coisas, plantas, grafites, outros seres, para além do humano, portanto. Como diz Bruno Latour, eu focalizo os muitos emaranhados entre humanos e não humanos. Eu vou chamar a atenção para como um espaço em um parque é transformado semioticamente para os exercícios do desejo homoerótico, fabricando uma outra finalidade para uma área de um parque. Como Strauss, Peck e Williams dizem, o lugar não existe em separado do humano. Isso é uma questão muito importante. Então, a paisagem semiótica é constituída por um agregado de signos, né, ou uma constelação de signos, ou uma assemblagem de signos que vão atuar, no caso da pesquisa que eu estou apresentando aqui, na performatização de um espaço queer. O espaço público queer... primeiro eu vou começar falando do Lefebvre, esse filósofo, né, que diz que toda pessoa tem direito à cidade para seu uso.
pelo menos deveria ter, né? Aí nós vamos entrar em problemas entre o capital e o ser humano, a pessoa na cidade, né? Berlan e Warner dizem que o espaço urbano eu acho que deve ser, né, sempre espaço de acolhimento. Mas é interessante como eles olham para o espaço urbano pensando em acolhimento. Esse é um texto muito importante sobre sexo em público, de 98. Parques, praças, reservas naturais, terrenos baldios, etc., são frequentemente usados para práticas sexuais, não somente por homens gays, mas também por casais heterossexuais e trabalhadores de sexo, como diz Gandhi. Esse outro autor, McHarg, fala em diferentes zonas morais no espaço público. A cidade, o lugar privilegiado para transgressões radicais. Isso eu acho bastante interessante, e quando estava fazendo esse texto, aliás, na verdade, depois de ter feito o texto, eu lembrei desses dois autores franceses, Didier Ribon e Edouard Louis, esse está mais famoso agora, em que eles relatam como foi importante deixar as suas pequenas cidades e irem para a cidade grande para poderem ser outros, né? Essa coisa da cidade grande que possibilita o anonimato, né? E talvez, eu acho muito interessante, aquilo que não é esperado, né? A imprevisibilidade de uma cidade grande. Volta, por favor. Independente de como os lugares foram planejados, por exemplo, como esse autor Gandhi, que eu já citei nesse livro, Écologie queer, nature, sexualité et hétérotopie, o Gandhi focaliza como um cemitério antigo, no norte de Londres, é transformado em um espaço queer. Quer dizer, um lugar que não tinha nunca foi pensado para essa finalidade e passou a ser semiotizado assim. Obrigado. Embora em algumas partes do mundo, por exemplo, na Holanda e na Dinamarca, algumas pessoas dizem, eu já vi referências contraditórias, alguns lugares públicos, as práticas sexuais são permitidas nesses lugares, ou pelo menos toleradas, claro, com algumas regras tendo que ser obedecidas. Isso não é sempre assim, não é nem as referidas zonas morais nos lugares públicos nem sempre são abertas, nem sempre foram abertas, como parece que começa a ser hoje. Há uma exposição muito interessante no Museu do Aljube, Resistência e Liberdade em Lisboa. Essa exposição termina no final de 23 de janeiro. Vocês podem ver essa exposição se circularem por esse Museu do Aljube. É um museu muito interessante sobre a memória do fascismo na ditadura salazarista em Portugal. É o tipo de museu que nós precisamos ter no Brasil. Porque se a gente tivesse um museu assim, a gente não teria vivido o que a gente viveu recentemente. A exposição em Lisboa se intitula, aliás, muito propositalmente, Adeus, tchau, pátria e família. Um jogo de palavras com muito humor, né, e muito irônico, para a máxima fascista, que vocês conhecem muito bem, Deus, pátria e família. A exposição focaliza a repressão e focaliza no fato de que a repressão e as conquistas LGBT também fizeram parte da história de Portugal. O Museu do Aljube apresenta esse documento, eu não sei se vocês conseguem ler, mas aí é um documento que foi exarado em janeiro de 1953, durante a ditadura salazarista, em que é relatado o fato de que as pessoas estavam usando os espaços públicos e tinham para sexo, para várias práticas sexuais, não diz que se eram homens ou mulheres, mas há uma série de punições, como vocês possam aí, e essas punições eram precificadas, né? A última, acho que eu não consigo ler aqui, mas acho que é A Língua Naquilo, e
é a mais cara, e a pessoa era presa e fotografada. Isso é um documento oficial que está no Museu do Aljube, em Lisboa. Mais recentemente, o jornal espanhol El Tiempo, no dia 22 de abril de 22, registra a palavra dogging. Não sei se vocês conhecem, parece que é mais bem conhecido do que eu sabia. É como uma prática, uma prática que possibilita o exercício do desejo sexual em lugares públicos, que vem ganhando mais e mais adeptos na Europa. Dogging é você levar o seu cachorrinho para passear e você, então, encontra pessoas para sexo nos parques, onde quer que seja, e você também vê práticas sexuais. É nesse sentido que eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente começa a ver como o espaço público, né, está sendo cada vez mais usado para atos sexuais, a ponto de ser lexicalizado, né, dogging. Então, os espaços queer são esses espaços, né, que são onde há determinadas performatizações, há determinados forjamentos semióticos queerizados, né? Eles, portanto, não preexistem a projeção de nosso sentido sobre tais espaços. Existe uma relação íntima entre sexo e espaço público, uma relação em tensão contínua com o desenvolvimento urbano e os discursos de controle, como diz esse autor Gandhi, né? Portanto, esse espaço atua sob alguma ordem de moralidade questionada que ressemiotiza o espaço público. Esse historiador, Bexley, um historiador de arquitetura, diz que o espaço queer é uma arena da diferença. Existe uma relação íntima entre sexo e espaço público. Acho isso uma noção muito interessante. Uma relação em tensão contínua com o desenvolvimento urbano e os discursos de controle. É o Gandhi que fala isso. Portanto, alguma ordem de moralidade foi questionada que vai, então, ressemiotizar o espaço público. Eu ainda considero as semiotizações possíveis sobre a relação tensão-desejo gerada tanto por estar no vazio do espaço público, em meio à natureza, como vocês vão ver nos dados, como também pela possibilidade de transgressão moral em muitos lugares ou de gerar uma outra ordem moral espacialmente. Então, eu vou fazer uso, como já mencionei brevemente, como metodologia de pesquisa, da etnografia do texto, né, que é um tipo de trabalho etnográfico que o Ian Blumart, que é um autor que vocês devem conhecer bastante, não é? Ele chamou de etnografia do texto, levando a efeito uma etnografia da paisagem semiótica. Ele não se refere somente à paisagem semiótica, e eu vou estar, então, ao fazer isso, vou estar considerando as semiotizações escalares que eu, primeiro, inicialmente, vou projetar na compreensão dessa paisagem que eu vou estudar. Posteriormente, eu vou conversar uma entrevista etnográfica no campo, com essa primeira semiotização feita por mim, através de uma entrevista com um participante nesse espaço dessa paisagem semiótica. O Blumart nos convida a considerar os discursos que intextualizamos na compreensão das paisagens semióticas como analistas, assim como aqueles operacionalizados pelos participantes. Esse livro que vocês veem aí na tela é um livro que a Joana Pinto conviveu. Ele faleceu, infelizmente, no ano passado, e ela me disse que ele disse para ela que esse era um livro dele que ele mais gostava. Eu acho que é um livro que a gente tem lido pouco no Brasil. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu acho um livro precioso. Então, o que ele faz?
ele ressalta que os textos, como produtos, têm traços de suas práticas e reverberam essas práticas, assim como os contextos nos quais foram produzidos e outros em que foram recontextualizados sucessivamente em sua circulação. Então, como etnógrafo, fotógrafo, andarilho, né, eu vou narrar a minha entrada no campo, pouco a pouco, e vou fazer isso justamente entextualizando determinados textos e discursos que têm uma história, que é, no caso, a minha história, que possibilitam que eu recupere etnograficamente, é por isso que ele chama de etnografia do texto, né? Que recupere etnograficamente performatizações de determinados sentidos. Então, eu ordeno as fotografias de acordo com a minha entrada no campo, né, e que eu vou fotografando, e eu vou, então, recuperar as metapragmáticas, e falo aqui com uma professora, pesquisadora muito importante de estudos pragmáticos. Então, eu vou estar ressaltando aqui as minhas metapragmáticas na performatização desses sentidos, né? Nessa caminhada, né? E eu vou fazer isso, então, ressaltando o potencial narrativo dessa paisagem semiótica. Como vou fazer posteriormente a mesma coisa ao focalizar as metapragmáticas que um participante vai, então, projetar sobre aquele espaço semiótico. A primeira foto, a foto 1, eram cerca de 11 horas da manhã, em um sábado de maio de 2022, e eu, primeiramente, enfoco o meu olhar por meio de um ângulo mais amplo do parque, que foi pouco a pouco se estreitando, e a fotografia simula meu encontro com tal paisagem, sua fabricação ou sua performatização. Eu encontro as árvores relativamente baixas do parque como signos que indexam discursos sobre espaços protegidos como alcovas para as práticas do amor ao sexo. A imensidão do lugar público e vazio, em meio emaranhado de árvores, além da beleza ecológica, nos convida também a projetar escalas sobre a relação entre espaço público e sexo, a que já me referi, uma zona moral diferenciada, em oposição à quantidade enorme de prédios altos e de pessoas a cerca de uns 700 metros dali de onde eu estava. Se você atravessa 2 autopistas, você tem um outro mundo. Esse é um espaço no qual os sentidos da vida movimentada da cidade são suspensos e novas fronteiras são, então, estabelecidas no forjamento do espaço-tempo público queer. Um convite, portanto, à performatização de discursos transgressores sobre a possibilidade de encontros entre os corpos no espaço público vazio. Esse é um exemplo do que eu chamando de etnografia do texto, a que vou dar prosseguimento, enfatizando as minhas recontextualizações que levam à projeção de sentidos escalares sobre a paisagem semiótica. Na foto 2, obrigado, vocês veem aí uma palavra, a palavra desejo, um grafite, né? Então, que está margeando essa área anterior. Então, essa palavra, grafite, o signo desejo, que especificamente mobiliza sentidos sobre prazer sexual, né? Seria a beleza do lugar que teria levado o grafiteiro a se inspirar na escolha do signo? O mesmo espaço público esvaziado o teria conduzido a tal escolha, né, a pensar sobre um outro corpo ali? Ou pode ter sido orientada também pela possibilidade de encontrar outros corpos? Estou lendo, já avancei, já tinha dito o que eu tinha pensado. Achei que eu não tinha escrito sobre isso. Notem como as letras que escrevem desejo se derramam languidamente sobre o banco. Na outra foto,
quase em frente à palavra grafite desejo, uma outra, encantamento. Novamente, as árvores com baixas copas estão presentes em outro ângulo, e, em conjunção, os dois signos, né, desejo e encantamento, desenhados com tipos de letras similares, estabelecem elos indexicais com discursos que convidam a sentidos de prazer. Então, a amálgama de signos, ou essa assemblagem de signos, espaço público vazio, copas baixas de árvores, as palavras-chave de desejo, encantamento, a beleza ecológica, invocam projeções de sentidos sobre erotismo. Seria, novamente, uma relação entre o espaço público vazio, o exercício da sexualidade e uma outra zona moral, o que estaria envolvido no jogo semiótico? O fato é que os signos estão no lugar, forjando discursos. Outras palavras grafites, mais tarde me dei conta, estão também espalhadas em outros parques da cidade e em outras partes da cidade, e foram desenhadas pelo artista plástico com quem eu conversei, Valdemar, eu conversei pelo WhatsApp. O artista escreve palavras, versos, motivadas pelo espaço. O trabalho dele é acompanhado por muitas pessoas que, no Instagram, costumam solicitar palavras em lugares específicos, realizando, na prática, um insight teórico-analítico a que já me referi, né? Como gêmeo semiótica ou topossemiologia, os discursos no espaço. Eu me lembro quando eu falei isso para ele, essas palavras dos Scholars, né? Ele disse, exatamente isso que me interessa. Ele é um artista plástico. Na foto 4, o meu olhar de fotógrafo andarilho opera com um ângulo menor, focalizando o pé de uma frondosa árvore que serve de acolhimento para as práticas sexuais desenvolvidas ali, à noite, à tarde, durante o dia, um espaço muito grande. Essa árvore pode ser entendida como simular um quarto com paredes abertas ao ar livre. O pé da árvore e suas raízes volumosas servem como bancos, camas, encostos para os corpos. Essas projeções escalares são também indexicalizadas pelo lixo em volta da árvore, que eu vou mostrar já, signos que indexam sentidos sobre práticas sexuais. O lixo tem também, portanto, valor indexical, como discutiu esse autor Thurlow num trabalho de 2021, no Congresso de Sociolinguística de 2021, ele mostra como é que o lixo, na Suíça, é como as pessoas vão catar lixo procurando por etiquetas específicas. Então, como é que o lixo é semiotizado e, portanto, comodificado? Como comodificado, né? Então, a próxima, por favor. Novamente, o olhar do etnógrafo andarilho se estreita ainda mais e mira o terreno em volta da árvore. Aqui se pode ver de perto, entre folhas mortas caídas das árvores, o lixo, camisinhas usadas, invólucros de camisinhas, papel, etc. Esse constitui uma constelação de signos que apontam para discursos referentes a práticas sexuais que ali tiveram lugar. A semiotização é fruto de projeções escalares que operam classificações sobre o lixo como rastros de práticas sexuais. Agora, eu vou, então, relatar a minha conversa com um participante da paisagem semiótica. Eu continuei a andar pelo lugar durante 6 meses, uma vez por semana, e um domingo de manhã, enquanto caminhava pelo espaço, durante uma dessas visitas etnográficas, eu avistei um homem sentado em um banco bem perto dali e o entrevistei. A partir de agora, faço conversar minha narrativa, análise sobre a paisagem semiótica, com as projeções escalares desse homem, que vou chamar de João, sobre esse mesmo espaço.
Eu focalizo, então, o potencial narrativo da paisagem da perspectiva de João, um homem de 58 anos, então, pintor de paredes, possivelmente racializado como pardo, de acordo com o IBGE, nascido no Maranhão, imigrante para uma metrópole no Sudeste há 28 anos e morador nas proximidades de uma favela. Ele estava sentado em um dos muitos bancos do parque, próximo a essa árvore que eu focalizei por último. Ele estava vestido de bermudas, como eu estava com uma bicicleta, e ele fazia um tipo de piquenique comendo melancia. Eu cumprimentei e disse: há muitas camisinhas ali. Ao que ele retrucou e se levantou imediatamente e disse: ah, sim. Aí eu pedi permissão para gravar, e aí conversamos por 50 minutos. O que eu vou ressaltar a seguir é como paisagens semióticas são ativamente implantadas por indivíduos para potencializar engajamento, sentido de pertencimento e, principalmente, como eu disse já anteriormente, para criar as condições para novas geografias emocionais de lugar. Uma citação do Straub. A entrevista toda é muito longa, a transcrição dela, e eu vou, então, focalizar os sentidos alternativos de geografias emocionais relativos a essa paisagem. Vou começar com desejo, depois solidão e migração. Então, primeiramente, lugar performativizado por meio de projeções escalares que o classificam como espaço de realização de desejo. João projeta sentidos que claramente identificam o lugar como um lugar para realização do desejo sexual, que o arrebata a ponto de ele se perguntar se foi ele mesmo que foi capaz de levar a efeito práticas sexuais ali. Muitas vezes eu vou citar os dados aqui na minha fala, porque o texto vai estar disponível, espero, se for aceito em alguma revista. Ressalta, então, a sua atração pelo lugar, e aí são palavras dele, atração pelo lugar, pelo local e pela situação. Então, ele lista essa sinonímia, né, para enfatizar a sedução que ele sentia pelo espaço, né? Ao descrever o lugar em detalhes, ele projeta escalas que, além de emprestar modalidade epistêmica ao que ele diz, eu sei do que eu estou falando, ele forja sentidos sobre o ato sexual ao ar livre, em meio à natureza. As pessoas, aí fala de João, as pessoas dentro das moitas, essa atração dentro do mato, escondido na moita. A ausência de iluminação, ele fala, e era mais escuro, e aí rir, né? Então, a combinação de tais signos evoca um discurso sobre o exercício do desejo sexual e prazer, ao passo que também indexam o pertencimento de João à paisagem semiótica. Na minha compreensão, o espaço público é querizado por João por essa projeção escalar que descreve o lugar no parque com base na relação de convívio entre as pessoas e a natureza, o que possibilita a semiotização do espaço como lugar de expressão de desejo. Esse é um sentido de convivialidade já citado para além do humano, na performatização de uma geografia da emoção. Agora eu vou falar da solidão. O espaço performatizado por meio de projeções escalares que o distingue como espaço para escapar da solidão. O mesmo sentido de pertencimento ao espaço é mais ainda detalhado quando João relata as redes de amizade que construiu ali, ao passo que também evoca profunda solidão. Um minutinho. As semiotizações que João
performatiza sobre o lugar traz a dimensão da convivialidade que colabora na construção do espaço. João evoca escalas de categorização para definir as pessoas que frequentam o lugar. Ele diz, um senhor que mora em tal bairro, ele vem aqui há mais de 30 anos, frequenta há mais de 30 anos. Ele mora em tal bairro, ele tem 70 e poucos anos, e ri. Ao passo que identifica as pessoas que frequentam o lugar, João deixa entrever os circuitos de afeto que estabeleceu ali, a ponto de privar da intimidade das pessoas, saber suas idades e o tempo que frequentam o lugar. Trata de um espaço de socialização importante, gerado na paisagem semiótica, que colabora na sua performatização. Ele diz, já virou uma mania que você vem para fazer nada, mas tem de vir. Não é somente um lugar para o exercício da sexualidade e do desejo, mas é também um espaço para a socialização e para a expressão da camaradagem. Da mesma forma que se pode ir a um bar da esquina, que se pode adentrar um espaço pelo qual você não precisa pagar, não vai ser barrado na porta por seu estilo de roupa, o corpo pouco atraente, etc., como de fato é comum em muitos lugares comerciais na cidade, ainda que outras performatizações escalares de natureza etárea que operam sobre os corpos sejam também mobilizadas e provoquem risos, talvez irônicos, ao antever o seu próprio futuro, né? Ele tem já 70 anos, 70 e poucos anos, e ri. Então, aí vocês veem uma interseccionalidade de gênero, sexualidade, idade, né, nessas performatizações sobre quem João é e ao mesmo tempo o que ele está, ou quem João é no sentido do que ele está performatizando e também as pessoas que estão ali, né, e também a questão do exercício do poder, que é intrínseco também à paisagem semiótica. Esse é um lugar que João frequenta há 28 anos, no qual se realiza sexualmente. Eu pergunto, e como é isso? E como é isso do ponto de vista da realização? É muito grande, muito grande. Mas é também um lugar que o ajuda a escapar da solidão por não ter um parceiro fixo. Eu não tenho parceiro fixo, não, porque nunca consegui, diz ele, e ri. O riso nervoso parece mobilizar sentidos sobre uma certa inadequação em relação a mim ao confessar sua incapacidade de conseguir um parceiro, mas principalmente ao que se verá a seguir sobre seus esforços para conseguir um parceiro em sua vida de imigrante. A dependência de João desse lugar o fez voltar do Maranhão durante a pandemia. Ele veio para o Maranhão durante a pandemia, mas voltou. Ele disse que sentia muita falta desse espaço de convivialidade. E aqui me reporto ao tema central do Congresso, a questão da pandemia, né? Esse foi o local onde João fez sua iniciação sexual e criou laços de amizade. Só quando pôde sair de sua pequena cidade na roça, e novamente o tema de ir para a cidade grande, né, ele pôde viver sua vida sexual ao passo que conheceu gente com quem compartilhou seus desejos, né? As projeções escalares que identificam sua solidão ou o apartamento, sua separação do mundo social, me fazem pensar sobre seu sofrimento e o que, de fato, aquela paisagem significa para ele quando avaliamos o sentido sobre quem João pode ser ali. A importância do discurso sobre desejo sexual, amizade e pertencimento, encontrar outros como ele, que circulam performativamente nesse espaço queer, que performatizam o lugar e João, e isso só pode ser aquilatado pelas projeções escalares que o João evoca. Só quando se focaliza o humano na paisagem semiótica, os sentidos começam a brotar de forma diferenciada. Um homem que só viveu a experiência de compartilhar seu corpo com alguém
na expressão do desejo aos 30 anos. Ele diz: eu considero que dos 15 anos até os 30 eu não vivi. Além disso, o lugar é semiotizado também por meio de um exercício escalar que o diferencia como um refúgio para o lazer, um piquenique com rede que o leva de volta ao Nordeste ou um passeio sem fim. Ele vai passear como se não tivesse o fim para aquele passeio. Ele diz: eu fico o dia inteiro lá no fundo sozinho, ou eu que vivo só é bom, entendeu? Eu venho para não ficar em casa. Só é isso que me alimenta, né? Eu fico o dia inteiro por aqui, fico andando. Mas o lugar é também distinguido por possibilitar o encontro inesperado com alguém. Eu pergunto: você conhece alguém, né? João diz: é bom, e ri. O riso, em sobreposição à minha pergunta, evoca discurso sobre que, em última análise, o que o espaço queer permite, o encontro de um parceiro, ainda que seja um afeto momentâneo. Como se minha pergunta tivesse finalmente levado à possibilidade de compreensão do que é mais importante na paisagem semiótica. Migração. O lugar performatizado nas redes sociais, como possibilidade de encontro de um parceiro, a migração de parceiros. É bem curioso o que acontece agora nessa mistura do mundo online com o mundo offline. Tem sido repetidamente apontado que nossas vidas sociais devem ser cada vez mais entendidas nas relações online e offline, como uma palavra só, online e offline, que são grafadas, então, por vários autores dessa forma, e vários autores, inclusive em outras áreas de pesquisa, têm se referido às nossas vidas como estando sempre offline e online. O que é interessante ainda mais é quando o discurso que performatiza a paisagem semiótica no parque como um lugar queer também são estendidos para o exercício escalar, para essa interconectividade desses dois lugares, apontando assim que o estudo de paisagens semióticas deve operar nas relações online e offline. Aqui, esse procedimento escalar é levado a efeito quando, na entrevista, João narra como sua procura por parceiros se estendeu ao mundo online, fazendo conversar, então, os discursos desses dois mundos. Esse é um projeto que ele forja ou fabrica semioticamente como meio de mobilizar sentidos sobre seus esforços de aplacar a solidão. Ainda que as práticas de encontro de parceiros afetivos sexuais heteroeróticas, homoeróticas e outras estejam cada vez mais disseminadas em aplicativos na internet, indo, portanto, ao encontro do que a gente pode chamar, e eu chamei num texto de 2020, da biopolítica dos nossos tempos, da biopolítica do agora. O João vai narrar, então, eu vou mostrar isso para vocês, como é que ele se dedica especialmente a trazer parceiros do Nordeste ou a importar parceiros, por assim dizer. Ao narrar seus esforços de encontrar parceiros fixos, João faz conversar os discursos de tal procura na paisagem semiótica queer, no parque, com discursos contemporâneos relativos à procura por parceiros em uma paisagem semiótica queer online. Ele vai, então, precipitar sentidos sobre o que inventou. Inventei um negócio de conhecer alguém pela internet. Para o lado do Nordeste, trazer a pessoa para tentar um relacionamento, mas não dá certo. Ele parece ecoar discursos sobre casamentos tradicionais cristalizados, sobre a busca do parceiro, a parceira ideal, na terra natal, onde as pessoas estariam menos colonizadas pela rapidez e efemeridade das cidades grandes ou daqueles da paisagem semiótica queer no parque. No entanto, João qualifica essa prática online como ineficiente. Porque você vê a pessoa online é uma coisa, aí quando chega é totalmente diferente do que você imaginou. Isso é uma prática que grande parte da população, e não só dos jovens, né,
vive atualmente, né? Essa prática de procurar, em vez de ficar andando na praça, como se fazia antigamente, né, de procurar parcerias online, né? E é muito interessante como ele faz conversar esse mundo offline com esse mundo online, ele quantifica o número de tentativas de importação de parceiros. É um exercício escalar que dá a dimensão do seu empreendimento. Ele diz, ainda foi 3 pessoas, só que aí no último eu aprendi. Ele relata ainda a última tentativa, que foi planejada para não ser inicialmente um relacionamento. Aí, quando eu falei não dá, ele disse, não esquenta a cabeça. Contudo, João se autossemiotiza como alguém que procura afeto de qualquer forma. Eu tenho uma coisa de ficar com carinho pela pessoa. Quiser continuar com amizade, fica em volta de mim. Conclui, então, fazendo uma comparação entre como o parceiro age no Nordeste e como age quando está na cidade grande. E agora eu vou concluir. Paisagem semiótica, geografia da emoção e sofrimento. Como agregados de signos que convidam a exercícios escalares em sua performatização, paisagens semióticas queer operam sob uma ordem moral diferenciada para o lugar que contingentemente faz os sentidos normalizados desaparecerem repentinamente. Dão lugar, assim, a projeções escalares que semiotizam o espaço de modo diferente. No exercício proposto metodologicamente como etnografia de texto, eu deixei transparecer minhas semiotizações ao chamar a atenção para como metapragmaticamente reintextualizei textos na compreensão da paisagem. Por outro lado, ao trazer o discurso de João, né, eu mostrei como é que João recruta performatizações identitárias específicas para si e para outros que dão vida ao lugar, por assim dizer. Redimensionei metodológica e analiticamente o trabalho semiótico envolvido na junção desses discursos. Tal redimensionamento mobiliza o que chamei anteriormente de uma geografia da emoção e complemento agora uma geografia do sentimento. Trazer a vida humana para o lugar e o sentido que faz valer possibilita ler o que ali ocorre para além de um espaço para práticas sexuais. Essas, como as projeções escalares mobilizadas, deixam entrever, no caso em discussão, elas não se separam do sentimento de solidão, da procura de um outro com quem compartilhar a vida, mesmo na fugacidade da pequena morte, como se diz em francês, né? Do gozo sexual. E, como a gente pôde ver nos relatos de João, para além desse próprio momento. E também a gente viu os sentimentos de inadequação da vida de um migrante. João dá tratos à bola ao trazer outros migrantes como ele para compartilhar sua vida. Os sentimentos que João experimenta há 28 anos, quando, a partir dos 30 anos, pôde finalmente viver práticas sexuais, só podem ser compreendidos vicariamente. E aí eu vou terminar. Ao trazer o foco da pesquisa para os esforços semióticos investidos pelos participantes na protagonização de suas vidas e de outros no espaço, a pesquisa sobre paisagens semióticas talvez possibilite que nos acerquemos com mais afinco dos sofrimentos dos outros. E vou terminar com uma pequena citação, por favor. O sofrimento é o caminho para compreender vida e morte emaranhadas e compartilhadas. Os seres humanos devem sofrer com o outro, porque somos feitos nesse e desse tecido que se desfaz. Como corvos com corvos, vivos e mortos, estamos no jogo, na companhia dos outros, nas paisagens semióticas que construímos.
É uma citação de Donna Haraway. Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir espaço para as perguntas. Eu já tenho algumas aqui. E gostaria de saber se vocês querem perguntar, porque eu já estou aqui com algumas. Pode falar com a Lucácia? Sim. Márcio? Sem gelo, por favor. Márcio, vai lá. Obrigada. Sim, se alguém quiser, gente, só falar aqui, tá? Já vou trazendo algumas, tá, professor? Alguém colocou interessante essa ideia da etnografia andarilha. Poderia explicar um pouco melhor quais as especificidades? Quais o quê? As especificidades. E aí eu lembrei que você chama linguística aplicada de linguística aplicada nômade. Eu fiquei lembrando da uma linguística aplicada nômade pede um etnógrafo andarilho. Uma outra. Poderia explicar melhor o que seriam projeções escalares? O senhor estaria dizendo que os signos só existem nessas projeções escalares? E aí tem um comentário. Eu nunca havia pensado que a solidão é semiótica. Pensar o desejo como signo se relaciona ao signo como falta? O signo como falta. E tem uma pergunta, alguém pergunta sobre o nome do artista dos grafites. Qual seria o nome do artista dos grafites? E uma outra. Professor, você trata da solidão do seu participante, um homem negro, e você fala dos esforços de João para conseguir parceiros. Como você analisa a perspectiva solidão afetiva sexual ao racismo, né, ao ser um homem nordestino, negro? E tem uma outra também aqui. Eu estou usando aqui as várias plataformas, gente, para poder... Estava olhando aqui para o celular, justamente as pessoas me enviando as perguntas. Em A Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer nos falam sobre o que denominam indústria cultural como um sistema complexo de processos de semiotização das subjetividades que visam integrar a diferença ou até mesmo apagá-la, destruí-la, ao transformá-la em mercadoria. Ao pensarmos historicamente sobre esses corpos masculinos que vivenciam sua homossexualidade em espaços públicos, me pergunto se, por sermos semiotizados socioculturalmente, não somos produzidos como objetos para exposição pública e, consequentemente, penalização, justamente para sermos mantidos nesse lugar de abjeção e invisibilização. O que você pensa disso? Relacionando isso com a indústria cultural, né? E agora, pegando essa questão sobre o desejo, né, sobre o signo como desejo, como lacuna, é uma questão minha, que eu fiquei pensando, essa questão da indexicalidade, ela enfatiza bastante o índice, né, aí no processo semiótico. E eu lembrei de uma palestra de uma professora da semiótica via Peirce, né, que ela trazia a ideia de que o ícone também era indexical, quer dizer, o ícone também trazia um índice, né? E aí eu fiquei pensando nessa paisagem, que a paisagem que tem a ver com escalas, tem a ver com esse aspecto plástico, né? Da plasticidade, tem a ver com esse aspecto icônico. Mas, ao mesmo tempo, ela é indicial, porque ela vai trazendo aí esses aspectos de vida, das formas de vida, não é? Da realidade. E na psicanálise, você vai ter muito mais ênfase no aspecto, no símbolo, né, do que no índice. No entanto, o índice traz os discursos, ou seja, outro simbólico. E aí eu fiquei pensando nessa questão também da lacuna, né? Como é que o índice pode remeter àquilo que não é dito?
aquilo que está subtendido, né, aos implícitos na linguagem. Aí dá para um papo para muita coisa, né? Vamos ver o que eu consigo recuperar. Muitíssimo obrigado pelas perguntas. Eu chamei de etnografia andarilha, foi um termo que surgiu na minha cabeça, porque foi exatamente o que eu estava fazendo, mas já existe pesquisas já relatadas sobre isso, e vem aqui um termo em inglês, walking ethnography. É uma pesquisadora japonesa que eu acho que é professora do University College em Londres, e ela tem uma etnografia que é feita através da caminhada. Quer dizer, isso já está na literatura, né? O que envolvia basicamente era fazer anotações, tirar fotos, conviver no lugar, andar pelo lugar. E é como, basicamente, o que a gente faz quando vai visitar um lugar e claro, fazendo anotações sobre o que acontece ali de forma mais detalhada, né? Bom, projeções escalares é uma tentativa de dar conta, na linguística antropológica, de como nós projetamos significados no mundo, né? Quer dizer, quando a gente olha um lugar, o que você está olhando começa a fazer sentido para você. E você faz isso através de perspectivizar, que alguns autores se referem ao estabelecimento de perspectivas, né, como aquilo é semiotizado para você, e como você projeta sentido sobre aquilo, ou através de estabelecimento de eixos de diferenciação, né? Como é isso, como eu vejo, como eu quantifico, como eu qualifico, né? É um modo de você fazer valer determinados sentidos a partir dos discursos com os quais você está familiarizado, né? É um modo que tem sido bastante usado, como eu disse, na linguística antropológica, mas há outros modos de se referir a isso. Nós temos achado interessante, me refiro à minha colega que está aqui, Branca Fabrício, achamos que tem ganhos interessantes, e essas autoras, as duas antropólogas, linguísticas antropólogas, Gall e Irvine, ela tem um livro de 2019 em que elas colocam todo esse trabalho de signos que vem do Peirce, e como é que isso as levam a falar de projeções de sentidos, como é que nós projetamos sentidos no mundo, não é? E como eu acho muito interessante, porque é um processo com o qual nós estamos muito familiarizados. Até outros autores, Carr e Lampert, eles citam uma passagem do Melville, a descrição dos ossos de uma baleia. Então, esse movimento escalar do olhar visto de cima, aqueles olhos pequenininhos, aquelas pessoas lá embaixo. Então, é quase que dá conta de como a gente está vendo o mundo e como estamos classificando, estabelecendo perspectivas, né? E a gente faz isso, e os autores têm feito isso, ou talvez, até eu lembro de uma tese de um aluno que nos fez ver isso com muito mais clareza, o Victor Schultz, em que começa a fazer uma relação entre o índice e a projeção escalar. Como é que o índice possibilita os signos, né? O signo como índice
possibilita, então, essa projeção semiótica. Não sei se já respondi sobre signos nas projeções escalares. A outra pessoa diz que é interessante ver a semiotização da solidão, né? Como é que a gente, né, projeta sentidos, né? Como é que a gente aprende uma série de sentidos, uma série de discursos, né, com os quais vamos sendo familiarizados, e o da solidão, como é que a gente aprende a entender a solidão. O João é um cara muito... achei muito... me fez prestar muita atenção a relação dele com as coisas ali no parque, né? Como a beleza do lugar, como as árvores, como essa junção desses signos, e como ele usava aquele lugar para desembarcar esse sentido, essa solidão, esse discurso de solidão que tanto afligia, né? Quer dizer, o que é ser um migrante, ao mesmo tempo que aquele lugar tinha muita importância para ele, né? E ele relata: eu andava aqui como se não tivesse fim, eu ando aqui, ou então eu levo minha rede e fico lá no canto, né? E nesse dia ele estava fazendo um piquenique. É muito interessante como ele mistura o lugar do desejo, é o lugar também que possibilita ele fugir da solidão, né? E como é que ele e como essa solidão, né, da qual ele fugia ao sair dessas pequenas cidades e migrar para uma cidade grande, como é que isso tudo faz ver quem é esse homem ali nesse parque, né? E eu achei muito peculiar como ele valorizava o lugar. Eu não tenho... É uma entrevista de 50 minutos. Como ele falava da beleza do lugar e como aquilo era importante. Bom, eu acho que eu li aqui para vocês um trecho que ele diz que voltou porque ele não aguentava. Eu não disse aqui, mas ele tem um momento em que ele diz que eu me assustava a ideia de ficar longe disso aqui, desse lugar. A questão do desejo, acho que posso juntar, né, porque há duas perguntas aqui lacanianas, são? Eu não sei nada de Lacan, sei só dizer que é Lacan, é isso aí. E o que eu posso dizer é que eu pensei sobre esse aspecto de objetificação da pessoa, né? Quer dizer, a objetificação do João, né? Claro que eu tomei... A gente, nas ciências humanas, nas ciências sociais, a gente está sempre correndo esse risco, não é? Mas eu, de modo algum, não quis singularizar, me interessou muito mais singularizar o João como... para além desse lugar que é visto como um lugar de prática sexual, não é? Quer dizer, e eu acho que esses insights desses caras, primeiro, pensar as questões da sociolinguística para além do grupo e observar os interesses que as pessoas investem ali, né? E também o que esse pesquisador da África do Sul chama de geografias emocionais que estão investidas ali. Então, eu não quero de modo nenhum objetificar o João como uma pessoa assim, que está ali fazendo. Ao contrário, uma coisa... o tempo inteiro nessa fala eu quis mostrar como há cada vez
o fascismo já apregoava lutar contra, fazia multas nos anos 50, multava as pessoas que se envolviam nessas práticas, né? E eu acho que as ciências sociais e ciências humanas, de modo como, se você não tiver cuidado, você pode, sim, gerar... Eu aqui, ao contrário, eu quis mostrar desejo como uma coisa que nós todos vivemos, praticamos, cotidiana, e como essa pessoa está ali para aplacar a solidão, os esforços envidados por ele para trazer pessoas do Nordeste, uma procura misturando a vida offline, online, não é? E não quero, de modo algum, trazer essa pessoa, como parece que a pergunta bondosamente me fez pensar, objetos para a observação pública, né? Não, de modo algum. Eu quis mostrar como nós todos... Aliás, essa pergunta deve ter sido bem feita antes do modo como eu finalizei, né? Porque eu estou justamente interessado em como nós fazemos... O que me interessa atualmente, e minha colega aqui na minha frente, é essas relações entre humanos e outras espécies e como isso pode nos ajudar a projetar outros sentidos sobre nós mesmos, bem longe desses sentidos de nos vermos como objetos ou sermos levados à abjeção pública. Aliás, nós precisamos pensar em outras bases. O mundo mudou bastante. Nem todas as ideias, nem todas as filosofias que nos trouxeram até aqui me parecem interessantes para a gente entender os becos sem saídas que estamos vivendo. Entre eles, os becos que definem os desejos, as raças e por aí vai. Ai, que bom. Acho que é isso. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Fazer uma pergunta? Uma pergunta, mas você já falou sobre a geografia das emoções e do afeto para você falar mais. Eu acho que você acabou falando sobre isso, né? E outra pergunta, é tão interessante. Encontrei totalmente por acaso. Durante o dia, eu não fui ao parque à noite, e esses encontros sexuais podem ocorrer qualquer dia, de formas variadas, né? Nos bancos, um parque muito grande. Eu simplesmente vi esse cara sentado, comendo melancia, fazendo um piquenique, e cheguei perto e disse, ali tem muitas camisinhas. E aí começamos a conversar. Eu fiquei muito mobilizado, né, com a vontade, primeiro, dele falar sobre... E como como ele semiotizava aquilo ali, como ele valorizava, né, projetava escalas sobre aquele espaço completamente diferenciadas em relação a outros lugares da cidade. O que aquilo valia para ele, né? O que aquilo contava como um lugar da vida dele, né? Importante para a vida dele, né? Achei interessante quando você colocava, eu procurei muito mais entender isso, né, no cotidiano e essas projeções, como aquilo que todos sentimos, desejo, afeto.
E eu lembro que, eu acho que é uma proposta da antropologia, da linguística antropológica, né? Antropologia linguística, enfim, no Brasil chama antropologia linguística outra coisa, né? De trazer essa análise que é micro e, ao mesmo tempo, macro, né? E isso aí, se a gente pensar na questão das emoções, nessa geografia das emoções, né, dos afetos, dos desejos, pensar que é muito interessante, por exemplo, perceber relações como a amizade, né? Eu lembrei da fala de ontem da Nilma, dela falando de que nós precisávamos olhar essas narrativas, né, sobre amorosidade, sobre amor, sobre uma outra perspectiva, né, porque a gente fica muito nas crueldades, nas vicissitudes, nos sofrimentos, né, e parece que construir um outro modo de vida é partir também de uma outra perspectiva. Então, a gente pouco fala de afeto, a gente pouco fala de emoções, a gente pouco fala, né, desses sentimentos que nos fazem seres, né? E não vou dizer apenas seres humanos, mas acho que a tua perspectiva de trazer essa interação entre humano e não humano, né, do ser com o parque, com tudo que há, mostrar que nós estamos nessa relação, né, de vida com a natureza, com a vida, com os seres, trazendo esses sentimentos. Eu acho muito interessante que nós pesquisamos juventudes e poucas pessoas estudam, por exemplo, a amizade, né, que acontecem ali entre os jovens, por exemplo. Então, eu acho que precisa mesmo abrir espaço para a gente trazer estudos sobre a emoção. E aí, muito interessante, alguém perguntou, né, a solidão é semiótica, né, a gente não vê que a linguagem dessa solidão, né, e dessa falta e do desejo, ela está em tudo, né? Ela está também nas coisas, partilhando a nossa forma de vida, e isso traz para mim uma perspectiva de quebrar com essa ideia que nós, da linguística, né, construímos do que é linguístico e do que não é linguístico, né? Isso é linguístico e não linguístico, isso é discursivo e o extradiscursivo. Não existe o extradiscursivo, né, porque tudo é discurso, inclusive a paisagem. Isso a tua fala me trouxe bastante. Ótimo. Eu acho que é porque as pessoas que estão... se você puder vir, nossa escritora querida aqui. O que eu queria dizer é que a gente tem realmente visto pouco, dado pouca atenção a afeto e emoção, né? Eu acho que muita gente está estudando isso agora, no campo da linguagem. Eu não sei se seria bem uma pergunta, mas eu achei tão interessante essa pesquisa, professor, que me fez voltar no tempo, enquanto adolescente, e aí me fez rever também essa geografia do afeto, da minha convivência enquanto jovem, desse espaço público da própria praça, enquanto estudante, não só eu, como muitos outros estudantes que se apropriaram desses espaços enquanto desejos, não só como amizade, como confraternização, de uma boa boemia, de se fazer um sarau, mas também de se fazer sexo. E aí, esse espaço, quando o senhor colocou essas imagens dessas árvores frondosas, o nosso bairro Benfica, há muitas árvores que nos transmitem também esses desejos, né, por elas serem frondosas, por serem árvores centenárias. A questão seria só o desejo, só a solidão, que nos levaria a esse encontro de corpos, mas também não só aquela coisa do proibido, e também da falta de grana, de poder utilizar um espaço para se concretizar essa relação dos corpos suados, né? Porque a praça lá da Gentilândia e a Praça João Gentil, principalmente a Praça João Gentil, hoje ela tem uma nova configuração geográfica, porque ela foi muito mais libidinosa do que ela é hoje. E, na minha época, se fazia muito mais sexo do que se faz hoje. Assim, né, presencialmente.
nas surdinas. Ela tinha um espaço que você subia, porque era uma caixa d'água, você subia uma escadinha de ferro e se fazia sexo lá em cima. Então, essa prática era muito comum entre os jovens daquela época, né, da década de 80, final da década de 80, início da década de 90. Mas aí me veio essa reflexão. Seria só o estímulo do desejo dessa solidão, que, com certeza, nos faz também a gente fazer essa confraternização na praça, mas também não só a falta de grana, né, que nos permite também, não temos onde fazer sexo, e a universidade também ela é um espaço também para se fazer isso, entre aspas, nas surdinas, né, entre as árvores e os banheiros. Obrigada, gente. Desculpa aí, se tem algo menor. Não, foi ótimo a sua fala. Eu acho que aqui se trata de um caso, um estudo de um caso específico, né? Desse homem e com suas características específicas e o que eu ressaltei. Então, não posso dizer seria só isso, seria só aquilo, não é? Eu acho que nesse caso são essas coisas, são essas projeções escalares, os sentidos que eu entextualizei, né? Provavelmente outras pessoas fariam valer outros sentidos, né? E por isso que eu acho que é interessante ver o João falando sobre aquilo e fazer as minhas projeções escalares conversar, né? As minhas projeções semióticas, né? Os sentidos que eu faço valer ali com as dele, né? Mas uma coisa que eu acho que falei pouco aqui, falei até um pouco, né? O vazio de um grande espaço. Isso é uma coisa que eu não, isso é uma coisa que eu acho, assim, eu percebo. Como é que esse vazio e o encontro de um outro corpo nesse lugar grande, lugar do ninguém, ilumina a possibilidade do encontro, não é? Porque, em última análise, nós somos esses encontros, né? Com pessoas, com árvores, com rios, com esses encontros, né? E eu acho que o vazio, esse lugar o imprevisível, por isso que eu acho que a cidade é tão curiosa e tão interessante, né? Inúmeros casos de pessoas que relatam essas histórias parecidas, né? Eu tive que sair, né? E eu citei esses dois autores porque são autores que eu andei, são livros até esse Michel Louis é um cara mais novo, mas esse Didier Ribon, um autor já consagrado, um filósofo, foi amigo do Foucault, esse livro se chama Returning, a volta, o retorno para Reims. É quando ele volta à cidade da onde ele veio. E, ao mesmo tempo, como ele teve que se afastar dali, desde a questão da classe social, eu acho que alguém falou sobre, eu não respondi, sobre raça, e também a questão, talvez ali no caso dele, a classe social era muito importante, porque ele estava em outro, ele vinha de uma cidade pequena, numa família de pouquíssima grana, né, uma classe social muito baixa, e ele vai, então, para a Sorbonne. E aí, como ele teve que esconder quem ele era, do ponto de vista de classe social. Então, acho que é uma mistura dessas coisas todas. Eu acho o teu testemunho muito importante. Você é maravilhoso. Não sei, assim, eu até comentei na palestra de uma pessoa, numa fala de uma pessoa que eu assisti aqui, o que nos leva a construir um objeto de estudo, né? Objeto entre aspas, né? Um subjeto de estudo, né? Acho que é melhor falar em subjeto de estudo. O que nos leva a achar que aquilo
é uma coisa importante, que interessa, enfim, isso é a vida de quem estuda, de quem gosta de estudar, é provocar outros sentidos, tentar fazer com que as pessoas olhem para outras coisas. Eu acho que essa é a beleza dessa área em que a gente está, né? O campo da linguagem é uma beleza. Se eu posso dizer para vocês, é o que vocês já sabem, estão cansados de saber. O campo da linguagem é um encanto, é desejo e encantamento. Então, paixão. Tem uma pergunta. Pois não. É a última, porque a gente já precisa ter a nosso destino da Bom, sentar aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né, uma fala tão importante. Sim. Eu acho que na universidade a gente agradece pouquíssimo. E nós que estamos envolvidos com o trabalho acadêmico, a gente preza muito, porque isso que eu disse aqui, falei aqui em 1 hora, isso é muito tempo. Muito Então, tempo. um agradecimento de alguém que ouviu é muito importante. Eu acho que na academia eu acho que há uma certa vulgarização do conhecimento. Então, assim, eu acho que estudar, fazer isso. Aliás, eu queria ter falado no início. Mas eu falei, não vou falar disso, então, no fim, vou falar. Eu acho que a gente da linguística aplicada, e vocês jovens que estão aqui, que estão me ouvindo, precisam, e o governo, o Brasil vai mudar, nós vamos ter dinheiro para pesquisa, vamos enviar projetos para o CNPq. Nós não podemos fazer pesquisa sem apoio. E eu quero, então, agradecer seu agradecimento. Pode fazer. Agora, não vá fazer nenhuma pergunta difícil demais, pelo amor de Deus. Não, eu vim agradecer. Não vá falar de Lacan. Não, eu vim agradecer de fato. Meu nome é Sabrina, eu sou professora no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Rio Grande. E mais de 500 feitos por o governo do Lula e da Dilma. então, e estou aqui também agradecendo toda a organização do evento com a questão da jornada de iniciação científica, porque eu estou ali com a minha bolsista do CNPq, do IFE. E, professor, o senhor fez uma contribuição para nós ali que valeu todo o evento. Não, devia ter dado. Sabe por quê? Não, vou lhe dizer. A Lara, ela é estudante de geoprocessamento de uma instituição onde as humanas quase não têm vez nem voz. Né? É uma instituição extremamente tecnicista, né? Adoro uma instituição, não é isso, mas as humanas ali a gente tem uma luta grande de achar espaço, achar mais carga horária, né, para as linguagens, né, para o inglês, para o português, para o espanhol. E aqui, ela, que é de geoprocessamento, e já vem trabalhando a questão da geografia, lá com Milton Santos, com Lefebvre, né? Toda essa questão do afeto, dos sonhos, dos sentimentos, dentro da geografia, e aí o senhor já deu até dicas aqui, ó, a gente já se cutucou ali, já escreveu um pouquinho para ver até o TCC dela, né? Então, realmente, para vocês terem assim, essa consciência de que valeu a pena o GIC, o primeiro, espero que continue. Né? E é bem essa questão aí, é trazer essa questão da humanização dentro também das linguagens, de não ficar também tão... Né? Então, é isso. Acho que, às vezes, você está num lugar em que você pode descobrir parcerias, né? Que, às vezes, as pessoas estão ali e, de repente, você começa a falar coisas que interessam a elas, né? Nas geociências, e você começa a falar de semiotização, espaço, né? Aliás, todo mundo da geografia está estudando linguagem, está estudando discurso, né? Vou passar aqui os maiores para ela, só discursos. dizer o título do trabalho dela, que tem bastante a ver com o que...
Oi, gente. Então, o trabalho que eu apresentei na AGIC foi a relação entre sonhos construídos ao habitar um Instituto Federal e o habitar no espaço urbano capitalista. Uau! Palmas, gente! Muito legal. Então tá, então era isso, obrigada. Obrigado a você. Estava implícito aqui em muita coisa, eu só toquei brevemente essa questão do capitalismo, né? Porque os corpos ali também são valorizados, mas, como a nossa colega disse, né, às vezes o lugar ao ar livre, né? E, além disso, o inusitado, né? O inusitado do sexo ao ar livre, né? O inesperado, a imprevisibilidade, né? Então, desejem. Que coisa maravilhosa. Está muito feliz. Nós temos agora o lançamento do livro, né? A gente precisa parar as perguntas por conta disso, mas o professor Luiz Paulo está aqui com a gente, vocês podem mandar perguntas e agradecimentos e corações. Eu queria registrar a presença da coordenadora do mestrado em Educação e Ensino, o nosso Maier, aqui da UES, professora Sandra Gadelha, né? Que veio abrilhantar aqui o nosso evento. Muito obrigada, Sandra, né? Ela que é da educação, que trabalha com educação popular, e Paulo Freire também, né? É uma referência na educação do campo, o trabalho da professora Sandra. O Gibson também, que está fazendo doutorado na Universidade de East Anglia e está pesquisando o MST, veio aqui também nos prestigiar. Então, Gibson Silva, muito obrigada. E todas as pessoas, Fátima Vasconcelos, da Universidade Federal do Ceará. Eu vi aqui também a Andréa Turolo, né, da Universidade Federal do Ceará. Gente, muito feliz com a presença de vocês. As pessoas que vieram de longe também, não é, de outras universidades que estão aqui no evento. Estou muito feliz. Não sei o nome de todo mundo, não vou chamar pelo nome, mas quero agradecer muito que vocês estão aqui, né? Agradecer novamente os monitores, a organização, e a gente conclui então essa palestra e passa para o lançamento de livros, né? Vocês devem ter observado, tem uma mesa ali da editora, da livraria acadêmica, aliás, com várias editoras, né? Com alguns livros, e o professor Luiz Paulo também está lançando, ele junto com a professora Glenda, né? Está na organização desse livro, que está sendo lançado hoje. Tem outros livros também aqui. Exatamente. Nós estamos com um livro... eu estava vendo o Coelho, ele saiu, mas é um dos autores do livro Intertício entre Linguagem e Cultura, não é? Que é uma organização do professor Rajagopalan Dadina e minha, né? Um livro organizado, que tem vários autores e autoras, muito interessante, né? Questões sobre sarau, sobre linguagem, mas, enfim, não vou falar agora, porque a gente vai passar para esse outro momento. Eu passo, então, a palavra... O Luiz Paulo quer se despedir, depois só a queria Dilamar. dizer, o livro que a gente está lançando não é um livro organizado, é um livro de trabalho, de pesquisa dentro do projeto meu, com 3 pós-doutorandas. Glenda Mello, que está aqui, Clarissa Gonzalez e Thaís Guimarães. Bom, obrigado a todos. Obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para a Dilamar, porque aí ela vai abrir o espaço para falar dos livros, tá? Arleide. Sim, não, as palestras e as mesas redondas do nosso evento, elas ficarão disponíveis no YouTube da Lab. Tá certo? Não vai dar para fazer os simpósios, né, todos, mas pelo menos as mesas e as palestras estarão disponíveis. Tá bom, gente? E eu também, assim, sim. Sim, no site do CBLA, não é, no momento, e depois é que elas vão para a nossa plataforma do YouTube da Lab, tá bom? Tá certo? Eu passo, então, a palavra para a Dilamar. E já agradeço a Lara e a todas outras tantas pesquisadoras, jovens, né, pesquisadoras e pesquisadores, que vieram prestigiar o nosso evento com a iniciação científica. A gente sabe que dá um trabalho, essa inventividade, né, mas foi
Muito bom poder ver os trabalhos de vocês, gente. Muito bom. Boa noite a todos, a todas e todes, né? Então, depois dessa brilhante palestra do professor Luiz Paulo, né, de Moita Lopes, a gente vai fazer aqui um breve lançamento de livros com os autores, pesquisadores que estão aqui presentes, né, em Fortaleza, no nosso evento, e que escreveram seus livros para esse lançamento. Vocês viram... acessando a plataforma para participar dos vários trabalhos, vocês viram que, na primeira imagem ali da plataforma de boas-vindas, tem uma aba do lado direito com GIC, Comunicações Orais, e no meio, entre os dois nomes, tem lançamento de livros. Tá? Como o evento ficou muito grande, a ideia inicial da gente era tirar 1 hora para fazer esse evento, transformar isso numa grande festa e tal. Mas o evento ficou muito grande, muitos trabalhos, a gente precisou usar aquele horário que seria feito dessa forma, e aí nós decidimos fazer o lançamento de livro daqueles que se inscreveram, né, para esse lançamento, resolvemos fazer em forma de vídeos. E a gente convidou todos os autores que gravassem um vídeo de 1 minuto, inclusive tem um lá, do Luiz Paulo, lançando esse livro, né, que nós vamos mostrar agora. E aí a gente convidou as editoras também a gravar vídeo mostrando os livros que foram lançados recentemente, 2021, 2022, e assim a gente conseguiu coletar 25 vídeos que estão lá nessa aba. Então, a gente convida todos vocês, durante essa semana, em qualquer hora que vocês tiverem um tempinho livre, ir lá ver esses livros, ou ver o autor apresentando a sua obra, né, indicando qual é a editora. E eu gostaria de falar para vocês que as editoras, elas fizeram uma parceria conosco e estão dando descontos durante essa semana para quem comprar os livros no site, comprar online. Então, assim, tem a editora dando 20%, a editora dando 30%, a editora dando 45%, a Mercado de Letras está dando 45%, porque normalmente ela já dá 30%, e aí, por conta do evento, ela resolveu dar mais 15%. Certo? Então, 45% nos livros da editora. Então, quem se interessar, vocês entram lá, tem um cupom, vocês vão ver na página deles lá o cupom que vocês vão usar para ganhar esse desconto. Tá? Então, assim, a gente vai tentar fazer algo bem breve. Tá? Só um instantinho. Por não. Gente, só para avisar que vocês não saiam, que a gente quer fazer uma foto coletiva aqui. Isso. Tá certo? Dilamar, desculpa, só porque eu esqueci de agradecer, o Luiz Paulo estava falando do agradecimento, aos intérpretes de Libras. Gente, vocês são maravilhosos, né? O Bruno e o... Esqueci teu nome? João? Joel? John, muito obrigada, tá, gente? A Patrícia também, a Patrícia Vieira, professora da Universidade Federal do Ceará, que está com a gente aqui coordenando a Comissão de Acessibilidade. Muito obrigada. Então, isso. Então, eu queria convidar para compor comigo aqui esse lançamento a professora Luciana Bessa, tá? Porque após a apresentação de 5 livros